Olá, eu sou o professor Caju e nesse vídeo nós vamos corrigir a questão de número 168 da prova do Enem 2012 PPL. Estamos seguindo o caderno cinza. Galera, essa questão aqui foi uma solicitação da colega Camila, que escreveu um comentário aí no meu canal pedindo essa questão. E mais uma questão controversa pra gente resolver aqui. Vamos lá ver o que a gente consegue tirar de interessante dessa questão. Vamos lá, ó. O cristalino, que é uma lente do olho humano, tem a função de fazer ajuste fino na focalização, ao que se chama acomodação. A perda da capacidade de acomodação com a idade chamamos de presbiopia. A acomodação pode ser determinada por meio da convergência do cristalino. Então notem aqui, ó, que a acomodação pode ser determinada por essa convergência, então a gente pode tratar nessa questão quase como sinônimo. Falou acomodação, falou convergência, dá na mesma. Sabe-se que a convergência de uma lente para pequena distância focal em metros tem como unidade de medida a dioptria, que tem o símbolo, né, DI, di. A presbiopia representada por meio da relação entre a convergência máxima em dioptrias e a idade em anos é mostrada na figura seguinte. Tá aqui, ó. No eixo X nós temos a idade e no eixo Y, olha só, o enunciado falou que é a convergência máxima no eixo Y. Mas aqui no eixo Y a gente tem a acomodação máxima. Mas vejam, ó, a gente pode tratar como sinônimo aqui, daí não tem muito problema, né? Então, considerando esse gráfico, as grandezas convergência máxima, que está aqui, e a idade, que está aqui no X, estão relacionadas algebricamente por qual expressão? Galera, essa questão a gente resolveria rapidamente na hora da prova. É só olhar aqui, ó. Esse gráfico é uma reta. E a gente vê aqui, ó, que no eixo X e no eixo Y nós temos uma escala linear e uma escala linear. Ou seja, não estamos tratando de um gráfico em escala logarítmica ou outra escala. Não, é um gráfico normal. É um plano XY aqui, um plano cartesiano bem normalzinho. Então, se há uma reta decrescente aqui, olha só, não pode ser esse cara, porque esse cara aqui, ó, está mostrando uma equação exponencial. Não pode ser esse cara que está mostrando uma equação do segundo grau, seria uma parábola, então não pode ser esse aqui. Aqui, ó, um gráfico logarítmico, galera, ia ser, né, um negócio parecido assim, parecido com a exponencial, de um pouquinho diferente, então também não é a letra Charlie. Aqui na letra delta a gente tem uma reta crescente, olha só, ó, o coeficiente angular aqui é positivo, essa nossa reta é decrescente. Também não pode ser a letra delta. Então a gente marca a letra eco direto, rapidamente pula para a próxima questão. Mas qual que é o problema dessa questão aqui? Se nós olharmos no gabarito dessa questão, o gabarito oficial que está lá no site do INEP, ele marca a letra delta, se não me engano. Só que, pessoal, não tem como ser a letra delta desse cara. Então, para provar para vocês, eu vou fazer a resolução completa aqui, mas a resolução lá na hora do Enem é olhando as alternativas e passando para a próxima. Beleza? Vamos resolver então aqui rapidamente e achar essa equação da reta aqui. Para achar a equação de uma reta, a gente precisa de dois pontos. E nesse gráfico nós temos as coordenadas desse ponto e desse ponto aqui. Vamos achar cada uma delas, olha só. A coordenada x desse ponto é 60 e a coordenada y dele chega lá, ó, no eixo y é 0. E esse ponto aqui, a coordenada x dele, olha só, é 10. Galera, esse gráfico aqui, ó, não é o eixo y que está aqui. Notem que não é 0 no x, né? Então a coordenada x aqui é 10 e a coordenada y dele é 8. Então com esses dois pontos a gente vai achar a equação da reta, já que está no formato reduzido aqui, a gente vai partir do formato reduzido também. Então, olha só, a primeira coisa que eu quero que vocês prestem atenção é que o coeficiente linear, que é o Bzinho na equação reduzida, ele representa o ponto que a reta corta o eixo Y. Então, eu posso dizer que o Bzinho vale 8 aqui? Não, galera, porque aqui não é o eixo Y, ó. Olha só, está nos 10 aqui, o eixo Y está lá no 0, então o eixo Y estaria mais ou menos aqui, ó. A gente tem que calcular essa reta aqui subindo aonde ela encosta lá em cima, né? Porque o eixo Y está mais para cá. Então esse é o primeiro ponto que a gente não pode errar. E agora vamos calcular então o coeficiente angular aplicando a fórmula do coeficiente angular. Olha só, a gente tem que encontrar dois pontos, a gente já tem. Então vamos dizer aqui, ó, que o nosso ponto 2 é esse cara e o ponto 1
é esse cara. Podia ser o inverso, galera. Não interessa. Qualquer ponto pode ser o 1, qualquer ponto pode ser o 2. O importante é que a gente defina e utilize corretamente. Eu não posso colocar o y2 aqui e colocar o x1 aqui, ó. Não, tem que ser na ordem, ó. Se aqui é o y2, aqui é o x2. Se aqui é o y1, aqui é o x1. Então, vou dizer que esse cara aqui é o ponto 1 e esse cara aqui é o ponto 2. Então, vamos lá. Diferença entre os y's. y2 é 0, menos y1 é 8. x2 menos x1, né, vai dar 60 menos 10. Menos 8 sobre 50. Galera, como é que a gente faz de cabeça uma divisão por 50 sem perder tempo na hora da prova? A gente faz assim, ó. Sempre que tiver uma divisão por 50, ou por 500, ou por 5.000, ou por 5, qualquer coisa que seja o 5 seguido de alguns zeros, galera, a gente multiplica por 2 em cima e embaixo e a divisão vai acontecer como mágica. Ela vai aparecer o resultado como se fosse mágica. E a gente pode fazer, inclusive, na nossa cabeça, né? 8 vezes 2 vai dar 16, 50 vezes 2 vai dar 100. Podia fazer isso na cabeça, ó. Dividir por 100, a vírgula anda para a esquerda. Então, 16 sobre 100, nada mais é... Ó, o sinal negativo aqui, né? 16 sobre 100 é 0,16. Então, até agora tá batendo, né? Ó, o coeficiente angular é menos 0,16. Agora, como é que a gente encontra o coeficiente linear, já que a gente já sabe o angular? A gente faz assim, ó. A nossa equação, até esse momento, ela tá desse jeito. A gente não sabe o b ainda. Mas agora, essa equação de reta, ela é uma equação que deve funcionar, que deve valer para qualquer ponto da reta. Significa que se nós colocarmos qualquer ponto da reta aqui, ó, as coordenadas x e y aqui assim, a gente vai ter uma equação válida. Então a gente já tem 2 pontos, a gente pode substituir qualquer um desses pontos aqui e achar a resposta. Qual ponto a gente vai substituir? Galera, quanto mais zeros nós tivermos nas coordenadas, mais fácil fica. Então a gente vai escolher esse ponto aqui para substituir, né? Eu vou botar, ó, o y dele aqui. Ó, o y dele vale 0, botei aqui. Isso é igual a menos 0,16 vezes x, que é 60, mais o b. Então, olha só, esse menos 0,16 vezes 60 passa para o outro lado somando. Então, vai ficar mais 0,16 vezes 60 igual ao b. Então, o b é igual a essa multiplicação com sinal positivo. Como é que a gente faz essa multiplicação aqui mais facilmente? Ó, galera, eu posso fazer esse zero aqui é como se fosse vezes 10. Então, eu pego esse vezes 10 e jogo dentro do 0,16. Ou seja, eu vou tirar esse zero aqui e vou multiplicar por 10, ou seja, vai ser 1,6. Então eu tenho que fazer a conta 1,6 vezes 6, que é a mesma coisa que 0,16 vezes 60. Vou botar aqui, ó. 6 vezes 6 vai dar 36, 6 vezes 1 dá 6, mais 3 dá 9. Então a gente tem uma multiplicação de número com vírgula, esse número tem uma casa depois da vírgula e esse número tem nenhuma casa. Então 1 mais 0, nós temos uma casa depois da vírgula na resposta da multiplicação. Logo, o nosso bzinho é 9,6. Então, a equação da reta é y igual a menos 0,16x mais 9,6, exatamente o que está na alternativa letra eco. Beleza, galera? Então, se vocês curtiram essa resolução, não esquece de dar o joinha aí embaixo e de compartilhar esse vídeo com a galera de vocês que esteja estudando para o Enem também. Valeu, pessoal, um grande abraço e até a próxima!